Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula, nós vamos ver um par de verbos muito, mas muito importante. Até chegar mais perto do microfone para dar assim um clima assim muito, muito importante. É um par de verbos que, se você prestar atenção no que eu vou explicar aqui com calma, se você praticar do jeito que eu estou falando para você praticar, você não vai ter problemas com esse par de verbos, tá? Mas se você não prestar muita atenção, se você ficar olhando para as mensagens de WhatsApp, Telegram, ficar olhando para o TikTok, ficar olhando no Instagram, ficar olhando as suas redes sociais enquanto você assiste a aula, você vai ficar confuso, confusa aí com o uso desses verbos e a aplicação nas frases, e talvez você, na hora de tentar criar as suas frases, você não consiga e precise assistir a aula toda de novo. Então, para isso não acontecer, cola aqui, presta atenção, vamos focar, porque esses verbos são importantes e eles vão misturar com outro verbo que a gente vai ver em seguida. Mas vamos focar primeiramente nos verbos agueiro e moral, que são os verbos dar e ganhar, ou receber, depende de como você prefere traduzir no momento. Primeiro vamos falar do verbo agueiro. Agueiro significa dar algo para alguém. Pode ser dar um presente ou simplesmente, às vezes, pode ter um sentido de entregar para alguém, mas a ideia é realmente dar algo, uma coisa que estava em sua posse e você passa para outra pessoa, né? Passa para outra pessoa e aí passa a ser de posse da outra pessoa. Simples assim. E a gente tem o moral. Nós temos aqui o verbo ganhar ou receber. Eu digo ganhar ou receber, ganhar alguma coisa, receber alguma coisa, porque eu sinto, vocês vão ver isso nas frases de exemplo, eu sinto que nós temos uma tendência em português de falar receber para algumas coisas e ganhar para outras. Eu ganhei tal coisa, eu recebi tal coisa, né? Em vez de eu ganhei, a gente troca, dependendo da coisa de que nós estamos falando, a gente troca um pouco. Eu percebi essa tendência, então só queria dizer que a tradução pode variar um pouco, mas significa que alguma coisa era de outra pessoa e de repente agora ela é sua, digamos assim, né? Você ganhou a coisa, né? O verbo agueiro, ele é um verbo de grupo, ele pode ser um ou dois. Ele é um verbo de grupo 2. É um verbo de grupo 2. Porque ele é ageru, agemasu. E o verbo moral, ele não tem como ser de outro grupo, né, gente? Ele é um verbo de grupo 1, porque ele termina em u. Ele é morau, moraimasu, né? Se você ainda tem dúvidas a respeito dessa questão dos grupos de verbo, recomendo que você volte na aula de grupo de verbo, onde eu explico exatamente o que é isso de grupo 1, grupo 2. Se você caiu nessa aula de paraquedas sem passar por aquela aula, é melhor você ir para lá e verificar. Procura aí aula de verbo. As primeiras aulas de verbo tem lá a minha explicação sobre grupos de verbo. Mas vamos ver aqui essas frases em ação, então. Eu trouxe justamente os pares, é a mesma situação nas duas frases. Quem deu a coisa e quem recebeu a coisa são as mesmas pessoas. Eu coloquei aqui para a gente comparar como é que fica na frase. Então vamos lá. Primeira frase. Tanaka wa Suzuki ni hon o agemashita. Tanaka wa Suzuki ni hon o agemashita. O Tanaka deu um livro para o Suzuki. Então nós temos aqui Tanaka wa, o Tanaka, partícula wa sendo usada porque nós estamos falando de uma coisa do ponto de vista do Tanaka, né? O Tanaka fez alguma coisa. Tanaka wa Suzuki ni, para o Suzuki, hon o, um livro, agemashita, deu. Então, vejam que nós temos a partícula ni marcando aqui quem está recebendo esse livro, né? A partícula wa está marcando quem está recebendo esse livro. No caso aqui, vamos pensar que, já que nós estamos usando o verbo ageru, agemasu, agemashita, tá no passado aqui, né?
Já que nós estamos usando esse tipo de verbo aqui, nós vamos o quê? Nós vamos pensar que o ni vai marcar para onde esse livro está indo. Para onde esse livro está indo, né? Tanaka wa Suzuki ni, para o Suzuki. Então, a partícula ni aqui pode ser usada para marcar o para, né? Para ser o para. Para quem que foi esse livro, né? Para quem que foi esse livro? Por quê? Porque o verbo aqui é o verbo dar. Para quem que esse livro foi dado? Então, né? Com o, a partícula o vai ser marcada, a partícula o vai ser usada para marcar esse objeto que está sendo dado, né? Então, o Tanaka wa para o Suzuki, Suzuki ni hon o agemashita. Ele deu o livro para o Suzuki. Agora, se a gente fosse falar ao contrário, se a gente fosse falar que o Suzuki deu o livro para o Tanaka, não. Que o Suzuki ganhou o livro do Tanaka. A situação é a mesma, só que nós estamos invertendo o ponto de vista. Nós estávamos falando que o Tanaka deu o livro. Então vamos falar agora que o Suzuki ganhou o livro. Então, Suzuki wa Tanaka ni hon o moraimashita. Suzuki wa Tanaka ni hon o moraimashita. Opa, vamos ver o que está acontecendo aqui. O Suzuki, partícula wa está marcando aqui o Suzuki, que é a pessoa que o ponto de vista da ação é dele, né? Ele que está fazendo alguma coisa, né? Suzuki wa Tanaka ni, do Tanaka, a partir do Tanaka, vindo do Tanaka, hon o, um livro, moraimashita, recebeu. Então, veja bem que aqui, quando nós temos o agueiro, o verbo dar, a partícula ni vai marcar para onde esse objeto está indo. Para quem que ele vai? Então, ele pode ser traduzido como para, né? Mas quando a gente tem o verbo moral, que é receber, quando a gente tem o verbo moral, a gente vai ter a partícula ni marcando o quê? Não para onde o livro está indo, mas de onde esse livro está vindo, de onde que ele está saindo. Então, é esse ponto que vocês precisam tomar muito cuidado e prestar bastante atenção para não confundir quem é que está recebendo esse livro, quem é que está ganhando esse livro e quem é que está dando esse livro. Por quê? Dependendo do verbo, se é o verbo agemasu ou o verbo moraimasu, vocês vão usar a partícula ni para marcar uma coisa diferente. Quando é o agemasu, a partícula ni vai marcar quem é que está recebendo esse livro. Quem é que está recebendo esse livro? E quando a gente está falando do verbo moral, moraimasu, a partícula ni vai marcar de onde que está saindo esse livro. Ou seja, não vai marcar quem é que está recebendo o livro, mas sim quem está dando esse livro. Então, eu tenho uma dica que vai ajudar vocês a entender melhor quem é que está dando e quem é que está recebendo, afinal. Porque esse ni pode confundir bastante. Então, para vocês não ficarem confusos e tirar o que a gente chama de na matemática, o que a gente chama na matemática de a prova dos 9, quem é que está dando esse negócio, afinal? O que você tem que fazer é pega o a, isola o a, apaga todo o resto que não for o verbo. Então, o que nós temos na primeira frase é Tanaka wa agemashita. É isso que sobra. Tanaka wa agemashita. O Tanaka que deu. A partícula wa, ela vai estar marcando quem é que fez essa ação, afinal, lembra? A partícula wa marca o tópico dessa frase. Então, essa frase está no ponto de vista de quem está com o a. Não tem como não estar, tá? Então, se você fala Tanaka wa agemashita, significa o Tanaka deu. Se o Tanaka deu, o Suzuki que recebeu, né? Não pode ser outra coisa. Então, se você usar isso, você vai ter certeza de quem é que fez a ação de dar. Quem é que agemashita? Mesma coisa aqui embaixo. Suzuki wa
Apaga o resto, moraimashita. Suzuki wa moraimashita. Pronto, pronto. Você já tem aí a resposta. Você já tem a sua resposta. Suzuki wa moraimashita. O Suzuki é que recebeu. O Suzuki que ganhou o livro. Então, repetindo, nós vamos ver mais frases de exemplo para fazer essa comparação. Mas repetindo, nós temos dois verbos que são meio que opostos, um é dar, o outro é ganhar ou receber. E nesse caso aqui, nós temos uma situação em que a mesma partícula, a partícula ni, marca pontos diferentes nessa dinâmica, né? Marca pessoas diferentes, personagens diferentes, dependendo se você está usando um verbo ou outro verbo. Mas a partícula wa sempre vai marcar quem está fazendo de fato essa ação. Quem é que está dando? Quem é que está ganhando, tá? É isso que vocês têm que pensar, ok? Atenção aqui, atenção aqui. Agora nós vamos ver mais frases de exemplo. Vamos lá. Yamada wa sato ni hana o agemashita. Yamada wa sato ni hana o agemashita. O Yamada deu flores para o Sato. Então, o que nós temos aqui? Yamada wa, o Yamada, sato ni, para o Sato, hana, flores, o agemashita, deu. Embaixo. Sato wa, o Sato, Yamada ni, do Yamada, hana o, flores, moraimashita, recebeu. Então, vamos usar a nossa técnica. Yamada wa agemashita. Yamada wa agemashita. O Yamada que deu. O quê? Hanao deu flores. Para quem? Sato ni, para o Sato. Ok? De novo aqui, agora embaixo. Sato wa moraimashita. O Sato recebeu. Sato wa moraimashita. O quê? Hanao, flores. De quem? Yamada ni, do Yamada. Olha, gente, se vocês seguirem essa técnica que eu tô falando para vocês, vocês nunca vão se confundir na hora de interpretar essas frases com esses verbos. E é importante que vocês interpretem, por quê? Porque depois a gente, como eu já falei no início da aula, a gente vai ver mais um verbo que vai acrescentar a essa dupla. E se vocês dominarem essa construção antes de passar para a próxima, é muito mais fácil entender, ok? Então, vamos perseverar aqui. Se você não entendeu, não tem problema. Se você ainda não pegou o jeito, não tem problema. Vamos ver mais frase aqui. Suzuki-san wa kanojo ni chocolate o agemashita. Suzuki-san wa kanojo ni chocolate o agemashita. O Suzuki deu chocolate para ela. Suzuki-san wa agemashita. O Suzuki deu. O quê? Chocoreto, o chocolate. Para quem? Kanojo ni, para ela. Ou para namorada, né? Nós comentamos que kanojo pode ser namorada também. Frase de baixo. Ponto de vista dela agora. Kanojo wa Suzuki-san ni chocoreto o moraimashita. Então, kanojo wa moraimashita. Ela ganhou, ela recebeu. O quê? Chocoreto, chocolate. De quem? Suzuki-san ni. Suzuki-san ni. Ela ganhou chocolate do Suzuki. Vamos ver mais frase. Sato-san wa sensei ni keiki o agemashita. Sato-san wa sensei ni keiki o agemashita. O Sato deu um bolo para o professor. Então, Sato-san wa agemashita. O Sato que deu. O quê? Keiki o, bolo. Para quem? Sensei ni. Sensei ni. Embaixo, outro ponto de vista. Sensei wa Sato-san ni keiki o moraimashita. Sensei wa Sato-san ni keiki o moraimashita. O professor ganhou um bolo do Sato. Sensei wa
moraimashita. O professor ganhou. O quê? Keiki o. De quem? Sato-san ni. Do Sato-san. E ganhou um bolo, né? Olha, gente, ganhar um bolo não é tipo... é um bolo de verdade, tá? É um bolo, assim, doce. Porque em português a gente tem a expressão dar um bolo em quem. Não é esse caso, tá? Não é esse caso. Dar um bolo em alguém em português é você, tipo... você pode falar também dar um perdido na pessoa, né? Tipo, combinar com a pessoa e aí você não vai, né? Você deixa a pessoa lá, tipo, só estou aqui esperando de idiota. Não, não é esse caso, tá? Próxima frase. Takahashi wa Maria ni nuigurumi o agemashita. Takahashi wa Maria ni nuigurumi o agemashita. O Takahashi deu um bicho de pelúcia para Maria. Takahashi wa agemashita. O Takahashi deu o quê? Nuigurumi o bichinho de pelúcia. Para quem? Maria ni, para Maria. Ok? Outro ponto de vista. Maria wa Takahashi ni nuigurumi o moraimashita. Maria wa Takahashi ni nuigurumi o moraimashita. A Maria ganhou um bicho de pelúcia do Takahashi. Maria wa moraimashita. A Maria ganhou. A Maria ganhou. Maria wa moraimashita. O quê? Nuigurumi o, um bichinho de pelúcia. De quem? Takahashi ni, do Takahashi. Então, ponto de vista invertido. Ok? Vamos ver mais frases. Ito-san wa Hamada ni okane o agemashita. Ito-san wa Hamada ni okane o agemashita. O Ito deu dinheiro para o Hamada. Então, Ito-san wa agemashita. O Ito-san é que deu, né? O Ito que deu dinheiro. Né? O que ele deu? Falei já aqui, mas o que ele deu? Okane o, né? Deu dinheiro. Para quem? Hamada ni, para o Hamada. Virando o ponto de vista, Hamada wa Ito-san ni okane o moraimashita. Hamada wa Ito-san ni okane o moraimashita. O Hamada ganhou dinheiro do Ito. Então, Hamada wa moraimashita. O Hamada que ganhou. O Hamada que ganhou. O quê? Okane o. Dinheiro. Okane o. E isso aí é de quem? Ito-san ni, né? Ganhou do Ito-san. Aqui algumas pessoas podem estar achando estranho. Por que eu usei san para o Ito e não para o Hamada? Isso foi uma escolha arbitrária. Eu simplesmente quis botar san em um e não botar san no outro. Significa que quem está falando, e também, muito provavelmente, quem está ouvindo, né? Tem uma relação mais próxima com o Hamada do que com o Ito. Ou está numa escala hierárquica mais alta, está mais alta na hierarquia do que o Hamada, mas o Ito não. O Ito é uma pessoa que precisa de san no nome, significa que ele tem assim uma posição um pouco mais elevada hierarquicamente, né? Vamos ver mais frases aqui. Nakamura wa sensei ni shashin o agemashita. O Nakamura deu uma foto para a professora. Então, Nakamura wa agemashita. Nakamura wa agemashita. O quê? Shashin o. Foto. Para quem? Sensei ni. Para a professora. Vamos virar o ponto de vista. Sensei wa Nakamura ni shashin o moraimashita. A professora ganhou uma foto do Nakamura. Sensei wa moraimashita. A professora ganhou. O quê? Shashin o. A foto. De quem? Nakamura ni. Certo? Então, só invertemos o ponto de vista. Quem é que recebeu? Quem é que ganhou? Mais uma frase de exemplo aqui pra gente. Takada-san wa Matsuda ni tezukuri no presento o agemashita. Takada-san wa Matsuda ni tezukuri no presento o agemashita. O Takada deu um presente feito à mão para o Matsuda. Então, nós temos aqui Takada-san wa agemashita. O Takada que deu, né? Takada-san wa agemashita. O que ele deu? O que ele deu? Tezukuri no presento o, né? E de quem que... perdão, para quem que ele deu?
E para quem que ele deu? Matsuda ni. Então, Matsuda ni agemashita. Ele deu para o Matsuda. Isso, né? Agora o ponto de vista invertido. Matsuda wa Takada-san ni tezukuri no presento o moraimashita. Matsuda wa Takada-san ni tezukuri no presento o moraimashita. O Matsuda ganhou um presente feito à mão do Takada. Então, quem é que deu? Foi o Takada. Então, Matsuda wa moraimashita. O Matsuda ganhou. O Matsuda recebeu. Continuando, nós temos aqui Matsumoto wa tonari no hito ni kudamono o agemashita. Matsumoto wa tonari no hito ni kudamono o agemashita. O Matsumoto deu frutas para o vizinho. Matsumoto wa agemashita. O que ele deu? Matsumoto deu o quê? Kudamono o, frutas. Para quem? Tonari no hito ni, para a pessoa ao lado, para o vizinho, né? E trocando o ponto de vista, tonari no hito wa Matsumoto ni kudamono o moraimashita. Tonari no hito wa Matsumoto ni kudamono o moraimashita. Então, tonari no hito wa moraimashita. A pessoa ao lado que recebeu, a pessoa ao lado vizinho, né? O vizinho recebeu o quê? Kudamono. Ganhou, né? Kudamono de quem? Do Matsumoto. Matsumoto ni. Certo? Mais uma. Takahashi wa Watanabe ni omiyage o agemashita. Takahashi wa Watanabe ni omiyage o agemashita. O Takahashi deu uma lembrança para o Watanabe. Takahashi wa agemashita. O Takahashi que deu. Takahashi wa agemashita. O quê? O que ele deu? Omiyage o. Ele deu uma lembrança. E para quem que ele deu? Watanabe ni. Para o Watanabe. Omiyage, no caso, tem uma ideia de souvenir. É uma lembrança tipo souvenir. Depois, Watanabe wa Takahashi ni omiyage o moraimashita. Watanabe wa Takahashi ni omiyage o moraimashita. Trocamos o ponto de vista. Watanabe wa moraimashita. O Watanabe recebeu. E o que ele recebeu? Omiyage o. De quem? Takahashi ni, do Takahashi. Ele ganhou um omiyage, uma lembrança, um souvenir do Takahashi. Certo? Então, pessoal, esses são os exemplos que eu tinha para trazer para vocês de ageru e moralu. Eu recomendo agora que vocês façam o seguinte, peguem o caderninho de vocês, copiem essas frases, faz uma anotação do truque que eu ensinei para vocês de considerar quem está com a particular wa e essa pessoa é que está fazendo a ação indicada no verbo. E aí vocês vão saber quem é que deu, quem é que recebeu. E se vocês fizerem isso e lerem as frases com atenção, copiarem, e se vocês puderem ir além, criar as próprias frases de vocês, se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir dominar com muito mais facilidade. Não deixem para fazer depois, aproveitem agora que está fresco na cabeça, o mais rápido que vocês puderem, façam essas anotações. Combinado? É isso aí, pessoal. Eu vejo vocês, então, quase não saiu, meu Deus. Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!